O que é pecado segundo a Bíblia? Qual a sua definição? Qual a sua origem? Qual o seu perigo na atuação na vida do homem moderno? Quais as principais teologias modernas que visam deturpar a figura e a imagem do pecado segundo a doutrina bíblica? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala, evangelista Fernando e Silva, professor da Escola Bíblica Dominical, e nesse momento nós vamos estudar a lição de número 2 do nosso trimestre, uma importante lição, onde nós vamos estar falando aqui sobre o pecado, sobre a sua natureza, a sua origem, sobre a sua atuação na vida do homem e também sobre os perigos das falsas teologias modernas que visam deturpar a figura do pecado. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, vamos falar com o Senhor, para que a partir desse momento ele tome a direção da nossa aula. Ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, por mais uma aula da Escola Dominical. Quero te apresentar, Senhor querido e santo, aquilo que nós preparamos como material e a vida desta pessoa que está do outro lado e veio aqui para aprender da tua palavra. Espírito Santo nos inspira, nos capacita, nos ensina, nos direciona. Seja conosco, Senhor, interpretando aquilo que seja difícil, ó Deus, de compreendermos. Da tua graça e da tua luz. Fica conosco, abençoando a aula de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, essa é a nossa aula de número 2 da Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando nesse trimestre essa lição, cujo título principal é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como vencer neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Eu já quero agradecer a você que segue o nosso canal, que está conosco. O objetivo desse programa é estar dando a oportunidade de participar da escola bíblica para você que de repente não tem tempo ao domingo, por motivo de trabalho ou algum compromisso, e você que de repente não tem a oportunidade de estar na escola bíblica dominical presencial. Embora esta aula online gravada ela não tenha a intenção de substituir, é muito importante a sua presença na Escola Bíblica Dominical. Mas seja muito bem-vindo, se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreva, ativa as notificações. Nós temos a intenção de estar postando um vídeo por semana e você vai ser notificado assim, se você ativar as notificações. Dá um like, um joinha, um gostei, favorita aí o nosso vídeo, da glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar na nossa lição de hoje, da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Por Dentro da EBD é o nosso programa aqui apresentando no momento. A lição de número 2, essa aí, vai ser feita em sala de aula no dia 9 de junho, próximo domingo, 2023. A deturpação da doutrina do pecado. Deturpação da doutrina do pecado. Lições bíblicas, terceiro trimestre, PAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse aí é o comentarista, o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, ele é pastor e líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, Brasília, é doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia, licenciado em Educação Religiosa e Filosofia, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil, e segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das ADs de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro
de Teologia e Ciências Humanas. Está aí o perfil do nosso comentarista, o pastor Douglas Batista. Esse trimestre nós estamos estudando essas lições. A semana passada nós falamos da lição de número 1, a igreja diante do espírito de Babilônia, e essa semana, a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo da nossa lição, ela diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. A verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a raça humana, toda a humanidade, e contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada em Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 até o versículo 20. Leiamos. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Os objetivos da lição são 3. Primeiro é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O segundo é pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E o terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. A estrutura da nossa lição. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. No primeiro tópico, nós vamos estudar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo tópico, as teologias modernas. Terceiro tópico, a normalização do pecado. A nossa introdução. Pecado. Introdução. Já entrando na lição, é interessante você ter a sua lição para poder acompanhar. Então, é um preço bem em conta e vale muito a pena. Durante 3 meses você vai estar estudando e acompanhando cada ponto aqui abordado. Interessante. Então, a nossa introdução ela diz assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, nós vamos estudar isso, as teologias modernas que exercem essa influência, a doutrina do pecado vem sendo deturpada. E esse processo abriu as portas para a normalização. O pecado normal, né, a intenção. Do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Lição, vamos estudar o perigo
dessas teologias para a ortodoxia cristã. Você lembra que na lição passada nós estudamos sobre o espírito do anticristo, né, a sua atuação, e nós falamos justamente sobre a ortodoxia, né, que a intenção do espírito do anticristo é roubar, e a igreja precisa manter ortodoxia, é o ensino correto das escrituras. Você lembra que Jesus ele disse que aquele que crer nele, como diz as escrituras, então tem um padrão. Não é crer como se pensa, como se acha, como alguém diz, é como diz as escrituras. Rios de água viva correrão do seu interior, disse o Senhor. E, infelizmente, esses movimentos aí das teologias modernas visam deturpar a doutrina do pecado, mexendo nessa base aí da ortodoxia cristã. A palavra-chave da nossa lição é pecado. É um conceito encontrado em toda e qualquer religião. O termo vem do grego amartia e do hebraico hatá, com o significado de errar, um alvo, um objetivo determinado. Em latim, a expressão transforma-se em peccato. Tópico 1. Então você vê aí na introdução o que nós vamos estar estudando. Vamos estar falando do perigo dessas falsas teologias modernas, que visam deturpar a verdadeira doutrina bíblica do pecado. E no tópico 1 nós vamos começar a falar então dessa doutrina bíblica do pecado, porque a melhor maneira de combater o erro é você conhecer a verdade e firmar na verdade. Ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra de Deus. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Esse tópico 1 ele tem 3 pontos. Primeiro ponto, definição do pecado. Segundo ponto, a universalidade do pecado. E o terceiro ponto, a corrupção total. Definição do pecado. Segundo a Bíblia, definição bíblica. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá. Aqui está chatá, mas no português atual, ratá, cuja raiz significa errar o alvo, conforme Gênesis 4:7. E seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro moral, segundo Pedro 2:13 e 14. Então esses dois vocábulos aí vão dar o mesmo sentido. Errar o alvo e erro no sentido moral. Moral. É muito mais que um erro físico. É um erro moral, é erro de intenção, é erro de pensamento, é erro de sentimento. Então, é isso que a gente vai estar estudando, essa definição aí. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3 e versículo 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então não é um erro acidental, é um erro proposital, é um erro intencional. Quando o homem erra, ele erra com o propósito de errar, com a intenção de errar. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João 1, 6 e 7.
e por se omitir em fazer o bem, Tiago 4,17, é o que chamamos de pecado por comissão, pode-se cometer o pecado, e o pecado por omissão é aquilo que você, como diz Tiago 4,17, se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Se tem condições de fazer o bem, de socorrer, de ajudar, de fazer o certo, o correto, mas faz errado, então essa omissão do bem também é pecado. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme João 33, 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo, segundo aos Coríntios 5:19. Comentando aqui, você percebe que esse texto que esses textos que aqui nós trouxemos, falando a respeito do pecado, definem de forma bem clara. Você vê que lá em Gênesis 4:7, texto de Gênesis 4 e versículo 7, 4, Gênesis, ela é que o texto 4 e 7. Daí é Deus falando com Caim, né, depois que ele mata Abel, seu irmão, e que Deus ele diz, ó, se você fizer o bem, não será porventura aceito? Mas se o não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, você percebe aqui que quando o ser humano peca, ele se torna escravo do pecado. Ele se torna subjugado pelo pecado. Quando nós observamos a razão pela qual o pecado ele veio à humanidade, através de Adão, porque como o pecado ele é essa quebra de uma aliança, ele é de maneira deliberada, o uso errado, a escolha errada entre obedecer e desobedecer. Quando Adão, então, decidiu comer o fruto proibido, você percebe que as gerações posteriores, no caso nós, porque Adão ali é representante da humanidade, nós herdamos essa herança maligna, a herança do pecado. O pecado, ele trouxe até nós, então, essa herança de Adão. Porque como pela desobediência de um, o pecado veio a todos os homens, a palavra de Deus diz, assim pela obediência de um, no caso Jesus, nós recebemos a vida eterna. Então, o pecado ele passou a nós através de Adão. E aí passou a ser, como nós vamos ver mais para frente, universal. Se universalizou. Todas as gerações passaram a ser pecadores. E o homem, então, hoje tem uma condição de pecado. A natureza pecaminosa, herdada, pecado original de Adão. Então, o homem não peca, não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Existe uma tendência ao erro, uma inclinação moral para escolher o erro, para escolher pecar. Então, esse errar o alvo, hoje, ele é de maneira deliberada, de maneira que o homem escolhe errar, decide errar.
mesmo sabendo o caminho certo. Então, essa aí é a definição do pecado. E por mais que o homem queira, por mais que o ser humano queira, ele não tem como mudar a sua condição. Por mais que o homem queira, ele não tem como mudar a sua condição de pecador. O homem não pode se melhorar. Ele precisa de uma ajuda externa. Ele precisa do Espírito Santo lhe convencendo da sua condição de pecador. Ele precisa reconhecer, se arrepender e confessar e abandonar, para poder então ter esse problema do pecado resolvido. Reconhecer, confessar, abandonar, poder ter esse problema resolvido. Mas infelizmente as teologias modernas estão fazendo de tudo para normalizar, tornar o pecado uma coisa normal, tirar a gravidade do pecado, as consequências que o pecado ele traz. Interessante a gente analisar isso, a gente vê isso. Voltando lá para o nosso texto, então o homem ele precisa, essa é a condição dele é de pecador, não regenerado, e ele só pode ter esse problema resolvido através do novo nascimento. João 33:7 fala desse novo nascimento. 33:7 de João. Olhada aqui na Bíblia. O que é que esse texto diz? 3 ou melhor, João 3, do 3 ao 7. Aqui fala de Nicodemos, né, do encontro de Jesus com Nicodemos. Você já conhece nesse encontro que Nicodemos vai ter com o Senhor, vai ter com Jesus. Ele veja o que é que o texto fala. Observe aí. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus ele responde, versículo 5 ao 7. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito que é necessário nascer de novo. Essa é a versão NVI. VI. Então Jesus fala de um novo nascimento aqui da água e do Espírito. Fala de regeneração, de transformação pelo Espírito e pela palavra de Deus. Receber vida de cima, vida de Deus, vida regenerada. Vida regenerada. Isso aqui não é o homem não que faz. É o homem que se melhora. O homem, na verdade, precisa dessa ajuda externa, ajuda de Deus para melhorar sua condição de pecador, para resolver sua condição de pecador. O texto aí deixa bem claro, né? Muito bem claro. Prosseguindo, então, a universalidade do pecado. Tópico 2 ainda.
Aliás, o tópico 1 e o ponto 2. O ser humano foi criado em estado de inocência sem pecado, perfeito, conforme Eclesiastes 7:29, e dotado de livre-arbítrio, conforme Gênesis 2:16, 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda irrompeu toda a humanidade. Nós falamos da herança do pecado. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, conforme Romanos 5:12. Esse texto, Romanos 5:12, o que é que diz? O pecado passando aí. Mano. Romanos 5:12. Veja que o texto sagrado ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é a herança, né, que a gente recebe aí do Adão. De Adão, a herança, pecado. E isso vai ficar mais claro quando lá na frente, Davi, depois do seu pecado, confessando a Deus o seu pecado, ele vai escrever lá no Salmo 51:5, dizendo que em pecado, em iniquidade foi formado, e em pecado a sua mãe lhe concebeu. Ele reconhece aí também a sua posição e condição de pecador. A gente precisa definir isso de maneira bem clara. O pecado ele é uma prática, mas também é uma condição. Então, quanto à prática, aquilo que nós fazemos se constitui pecado, mas a nossa condição, ela é de pecador. Então, mesmo aquelas pessoas que não vivem aparentemente da prática de pecado, eu tenho certeza que você conhece aquelas pessoas que você até diz ali é quase crente, é quase cristão, é uma boa pessoa, é generoso, é pessoa do bem, é gente que não anda em bagunça, que não anda fazendo coisa errada. E aí, muitas das vezes, confunde a cabeça de algumas pessoas, achando que porque essa pessoa é uma boa praça, é uma boa pinta, é uma pessoa do bem, acha que ali, aquela pessoa ali está salva. Quando na verdade ali é um pecador. A condição dele é de pecador. A condição dela é de pecador. E diante de Deus é a mesma coisa da condição do pecador, de um pecado, por exemplo, um criminoso de crime hediondo, um estuprador, um assassino. É a mesma condição de pecador. A única diferença aí vai ser a prática do pecado, graus de pecado cometido, mas a condição é a mesma de pecador. No sentido de perdição e salvação, está tão perdido quanto tanto o boa praça, a boa pessoa que ainda não confessou Jesus, porque a salvação está justamente no sacrifício vicário de Jesus na cruz. É esse sacrifício que nos lava dos nossos pecados. É isso que João vai dizer, 1 João 5,17, que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Do contrário, a condição é de pecador. A condição de pecador. Prática e condição, a gente precisa deixar isso bem claro. Então, depois da queda de Adão, a nossa condição diante de Deus, a nossa postura diante de Deus é de pecador, pecadores. Podemos ser pecadores arrependidos e regenerados a partir do momento que a gente reconhece, se arrepende, pede perdão e alcança a graça divina que nos lava e nos perdoa. Perdoa.
deixar isso claro. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. É o que eu falei aqui. Davi reconheceu isso. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. É uma das filosofias modernas aí é que o homem é produto do meio. Já ouviu falar isso? Que alguém acaba sendo errado porque anda com gente errada. Não, o homem é errado porque ele já nasce com a natureza errada, independente de onde ele vai andar. Isso pode estimular? Pode. Pode influenciar? Pode. Mas não vai determinar. Não vai determinar. A própria natureza do ser humano é que vai determinar a sua conduta. Sua conduta. É um mal inerente a essa natureza humana, conforme Romanos 7, do 14 ao 24, que Paulo vai falar daquela guerra que ele tem, daquele conflito interior da sua alma com o seu espírito, a sua carne. Você percebe que ele diz que aquilo que eu quero fazer é o que eu menos faço, mas o que eu não quero fazer acabo fazendo. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E dessa guerra, desse conflito, né, que existe das duas naturezas. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão. Tornou-se escravo do pecado, conforme Romanos 3:23 e 6:23. O salário do pecado é a morte, e o outro diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Textos aí bem claro, falando dessa condição de condenação. Então, diante de Deus, a condição do homem não é a condição das filosofias e das teologias modernas, que diz que o homem é bom por essência, mas o meio é que tem contaminado o homem, as estruturas sociais opressoras é que tem estragado o homem. Não é bem assim. A Bíblia diz que o homem já é estragado de natureza. Ele está debaixo de uma escravidão do pecado e ele é condenado à morte eterna. Percebe que quando Adão peca, Deus já havia determinado ali que ele não deveria comer daquela árvore que Deus tinha escolhido ali e separado, porque no dia que comesse certamente morreria. E essa morte aí, ela vai abranger, alcançar as três áreas da esfera humana: corpo, alma e espírito. É a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Três tipos de morte que o homem vai receber o castigo pelo seu pecado, pela sua desobediência. Mas prosseguindo o texto aí, o comentário ainda diz: apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada. Tá aí então uma promessa de esperança, conforme Romanos 3:24 e 2 Coríntios 5:17. Romanos 3:24, quero ler esse texto, e fala dessa esperança maravilhosa aí de uma recuperação através da regeneração. É o que Deus tem, na verdade, para a nossa vida. 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, sabe aquela condição de condenação que o homem se encontrava diante de Deus, sentenciado ao inferno? Pode ser mudado pela condição de justificado, de regenerado e absorvido seu pecado, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o outro texto, segundo aos Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. A esperança aí é a única saída do domínio do pecado. É reconhecer o sacrifício de Jesus. E corrupção total.
É o terceiro ponto desse primeiro tópico. Corrupção total. Entendeu o que é isso? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Conforme Romanos 3, do 8 ao 10. Romanos 3, do 8 ao 10, texto aí, ele diz o seguinte, vou colocar na tela aí para você poder acompanhar. Veja aí o que é que o texto de Romanos 3, do 8 ao 10, ele diz. Por que não dizer como alguns caluniosos afirmam, dizendo, façamos o mal, para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo aqui está falando para judeus que se orgulhavam de ser o povo da aliança, né? O povo da herança, o povo da fé, o povo de Abraão, e que acreditavam que isso iria influenciar em relação ao juízo divino. Paulo diz que independente de que povo seja, está debaixo do pecado. Precisa se arrepender. Precisa confessar Jesus como Senhor, como Salvador. O texto, ele está nos mostrando. E é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Natureza humana. Então o pecado, ele conseguiu permear a vida humana como um todo. Um todo. As faculdades humanas, faculdade mental, física, intelectual, espiritual, tudo isso aí foi contaminado por essa herança, a herança maligna do pecado. E aí, prosseguindo, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado, conforme Gênesis 6 e 5. A inclinação para fazer o mal, para fazer errado, é resultado do pecado. É o que a gente falou a princípio. O homem, então, tem essa inclinação, essa fraqueza moral, tá? O pecado. O homem tem a inclinação natural para o erro e ele tem toda uma dificuldade de escolher o certo, escolher o correto. Tanto é que para a salvação dessa criatura depravada, desse homem amoral, imoral, desse ser humano corrompido, deturpado e que não tem condições de enxergar a luz, a única forma é a graça divina alcançando esse ser humano. A única forma é Deus vindo em direção a ele, já que ele não tem essa condição, essa facilidade de ir de encontro a Deus, aí Deus vem de encontro a ele pela graça. A graça é o recurso divino que alcança e o único recurso que alcança o pecador. Não são as obras da lei, não são as obras humanas. Não. O homem não se melhora. Ele precisa de Deus vindo em direção a ele. E ele caiu, porém ele não consegue se levantar. É Deus que precisa levantá-lo. E aí é o recurso da graça, graça de Deus. É o favor imerecido de Deus vindo em direção ao homem. Nesse aspecto, a inclinação para fazer errado é resultado do pecado.
conforme Gênesis 6 e 5 e Romanos capítulo 5, versículo 19. E por essa causa, por isso, né, por essa inclinação, essa queda, esse declínio moral do ser humano, todas as áreas do nosso corpo, da nossa vida, todas as faculdades humanas, elas foram corrompidas. Foram corrompidas. O corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele recebeu o processo de morte. De morte. A biologia diz uma coisa interessante: a gente já nasce morrendo, já nasce se degenerando. Deus criou o homem para a eternidade, mas aí ele agora tem um prazo de validade, né? O corpo, ele vai se desgastando, ele vai se decompondo, se deteriorando. Tem um processo de envelhecimento, tem um processo de morte celular, tem um processo aí que esse homem ele está caminhando para a morte física. E essa morte física, ela tanto pode chegar de forma natural, como ela pode chegar como consequência do pecado, né? A morte pode vir de maneira premeditada. Premeditada. Quantas pessoas que teriam uma vida longa, mas por um erro, um deslize, por um pecado, acabaram tendo a sua vida ceifada. Ceifada muito antes. E o pecado, ele alcançou o corpo. E aí vieram as doenças, vieram os problemas. O pecado, ele alcançou também a alma. A alma no sentido de série de emoções, sentimentos, vontade, intelecto. Então, toda essa constituição de alma humana também foi afetada, foi corrompida pelo pecado. Pecado. E o espírito, que é a parte que liga, faz a ligação do visível com o invisível, e é a parte onde se entra a adoração. O homem, ele teve o seu espírito corrompido no sentido de que agora ele se dobra diante de uma criatura. Ele perdeu a sensibilidade e, ao mesmo tempo, o discernimento de quem é o Criador. Então, ele consegue ver a figura de Deus em uma imagem de escultura, em um animal, em um outro homem, e aí parte para a idolatria e parte para os pecados espirituais. Espirituais. Por causa da queda, as faculdades humanas elas foram deturpadas, foram corrompidas. E essa corrupção ela impede o homem de se tornar para Deus e tomar iniciativa própria no processo de regeneração. Ele está em trevas e não consegue enxergar a luz. A única coisa que vai abrir os seus olhos é a graça de Deus, é o favor de Deus. Favor de Deus. É isso que a gente percebe, e precisamos entender a doutrina bíblica do pecado, a martiologia, para poder ter base contra as doutrinas erradas, distorcidas, que se dizem bíblicas, se dizem teológicas, porque até pegam alguma coisa da palavra de Deus e misturam com a sua filosofia, com a sua razão humana. Se o cristão não tiver base, ele tanto pode ser enganado, como ele pode até mesmo aderir tipo de distorção. Então, corpo, alma e espírito, né, foram aí corrompidos, e o homem não pode se melhorar sozinho. Precisa de uma ajuda exterior, ele precisa da ajuda. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16:8 diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, esse convencimento do Espírito, o Espírito vai mostrar ao homem essa condição de pecador, vai colocar luz nessa treva intelectual, nessa treva espiritual que o ser humano tem, fazendo ele se enxergar pecador. Enxergar pecador. E aí é o processo da graça de Deus do homem. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, conforme Tito 3,5, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Essa questão do livre-arbítrio é muito interessante, porque quando a gente vai analisar, quando nós buscamos analisar, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles viveram o livre-arbítrio na sua totalidade. Ou seja, eles tinham o direito de escolher sem um agente interno, sem uma inclinação moral, uma inclinação pecaminosa. Então, eles tinham a liberdade de escolha na sua maior expressão de liberdade. Eles, eles não tinham aquela tendência pecaminosa ao erro. Não tinham, eles eram livres de fato, livres de fato. Porém, depois da queda desse casal, a gente percebe que alguma coisa mudou, porque nós nascemos com a herança pecaminosa. No nosso corpo está agora a lei do pecado e da morte, como Paulo vai dizer aos Romanos. Então nós temos uma tendência que nos puxa para baixo. Nós temos uma inclinação pecaminosa que nos dirige para o erro, que nos dirige para o erro. Então o nosso livre-arbítrio hoje, ele não é tão livre como se parece, como se parece. O homem não tem hoje a facilidade para escolher, a condição de escolher, a menos que a luz do evangelho brilhe nessas trevas, a menos que a graça chegue e alcance essa pessoa, alcance essa pessoa. E essa graça é mediante a palavra de Deus sendo pregada, tocando no coração, levando essa pessoa ao reconhecimento, ao arrependimento, ao abandono, à confissão e à aceitação do sacrifício de Jesus. Só assim essa condição pecaminosa vai ser vencida, vai ser vencida. Então o homem hoje ele tem um livre arbítrio para escolher, mas esse livre arbítrio ele é limitado, limitado pelo fato de que ele tem um agente interno, ele tem uma condição pecaminosa que sempre vai escolher o erro, sempre vai o empurrar para as trevas, para as trevas. Isso eu falo do homem que ainda não teve o seu encontro com Jesus. Porque quando tem o encontro com Jesus, a partir do momento que tem o encontro com Jesus, a condição de pecador vai mudar. Ele vai continuar sendo um pecador, mas um pecador agora que não está debaixo do domínio do pecado. Peca porque ele tem ainda uma inclinação pecaminosa, até o dia da restauração. A Bíblia chama de a redenção do nosso corpo e da nossa natureza. Até esse dia em que nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo glorificado, nós vamos ter essa tendência ao erro, mas não estamos debaixo de um domínio do pecado. O pecado não reina sobre o nosso corpo a partir do momento que a gente aceita Jesus. Esse reinado do pecado, ele é quebrado. O pecado passa a ser mais uma sugestão, uma insinuação, e não é mais aquele domínio forte da nossa natureza, da nossa natureza. Essa é a regeneração. Esse é o processo de libertação verdadeiro que Deus ele realiza na nossa vida, nossa existência. Então, sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Conforme Tito 3,5,
o livre-arbítrio precisa ser devidamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, se arrepender e ser salvo. Ser salvo, é o que eu falei, o caminho da graça. A graça é Deus vindo em direção a esse homem pecador, esse homem que não tem como se melhorar. É Deus vindo para melhorá-lo. É isso aí que a gente observa na lição. Dessa forma, a libertação do pecador não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada, conforme Romanos 6:23 e Efésios 2:8 e 9. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor. E Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bem claro aí esses textos. Bem claros. Prosseguindo. Tópico 2. As teologias modernas. Vamos falar agora sobre essas teologias modernas que estão aí se utilizando das mídias, das chamadas grandes mídias, meios de comunicação moderno. Essas teologias modernas, elas estão aí também no campo das artes, no campo das artes, no campo da música, da política, da ciência, da educação. Estão sendo disseminadas aí nos filmes, nos comerciais. Então, em todos os meios aí, de todas as formas, estão sendo disseminadas essas teologias modernas. Teologias modernas. Não aparece assim, muitas das vezes, com esse codinome teologia moderna, mas através de pensamentos, de frases, de falas. Nós vamos estar estudando aqui, você vai perceber, então, se enxergar essas teologias dentro do contexto atual. Então nós vamos ver a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Então essas três aí que nós vamos estar estudando nesse tópico 2. Teologia do pecado social. Teologia do pecado social. O que é isso? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, de 1978, e de Puebla, no México, 1979. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao pecado espiritual, ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado um nível econômico e social. A mudança da ênfase, o pecado original, que é o que nós falamos da natureza humana caída, para o pecado social, que é a estrutura, coloca a culpa na estrutura, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa de enfatizar a causa para explorar os sintomas, conforme Mateus 23, 27 e 28. O comentário que eu quero fazer aqui, esse pensamento aí, essa tese, que aparece aqui como teologia do pecado social, mas eu acho que não merece nem o nome de teologia, tá? Porque teologia é estudo sobre Deus, e embora
apareçam aqui alguns textos distorcidos, mas isso aqui é mais uma mistura de teologia com pensamento humano, com filosofia. É a famosa teosofia, que é quando se junta o que a Bíblia diz com o que o homem diz, com o que o homem pensa. E quando se faz isso, essa junção, sempre o que prevalece na teosofia é o homem. É o homem no centro. É o homem, a razão humana acima da fé, acima do espiritual, acima daquilo que não é físico, não é palpável. E é interessante que essa tese, essa teoria do pecado social, ela é muito vista em nossos dias nos discursos, por exemplo, de alguns segmentos, quando quem quer defender o erro de alguém, aí diz, não, ali roubou porque está desempregado, o governo, o Estado não deu emprego, então ele é vítima da sociedade. Ele roubou porque tem necessidade e não tem de onde tirar. É vítima da sociedade. Você vê que o lema aqui dessa teologia, dessa tese, desse pensamento, é que o ser humano ele piora por conta da sociedade opressora. A sociedade opressora. Então, é tentando justificar aquilo que não é justificável. Aquilo que não se justifica. Porque quando você vai analisar, muitas das vezes, trazendo aqui, por exemplo, esse exemplo de alguém que roubou porque tinha necessidade, na maioria das vezes, essa pessoa escolheu o roubar porque achava mais fácil tirar de alguém, tomar de alguém, do que trabalhar para ter. Então, não se justifica, não se justifica. Se ele é vítima da sociedade, cabe a ele então, a essa pessoa, a esse pecador, encontrar um outro caminho para sair de debaixo desse regime opressor, desse regime que não atende às suas necessidades. Não é tentando corrigir um erro com outro erro. Não é tentando é, é, matar alguém, por exemplo, que resistiu ao assalto, porque ele é vítima da sociedade. E é interessante que os valores estão tão distorcidos, né? E quando acontece do ladrão que é considerado vítima da sociedade, ele rouba um cidadão de bem, um trabalhador, e esse trabalhador, por vacilo, acaba resistindo a esse assalto aí, e o assaltante mata o trabalhador, os direitos humanos acabam dando direito a, ao ladrão, ao bandido, ao assassino, que é vítima da sociedade. Você vê que é uma desconstrução da verdadeira ética e moral. E nós precisamos combater, não aceitar esse tipo de coisa. Então é esse pensamento aí. É alguém que, por exemplo, alega que matou em legítima defesa. Na verdade, só a Deus pertence o direito da vida e da morte. Da morte. Então, essa questão de ser vítima da sociedade aí não cola. Cola. E quando se trata desse jeito, se tira então a ênfase, a atenção da natureza humana, do pecado original, e passa então a culpar a estrutura social. A estrutura social.
Aí o pecado não é mais do cidadão. O pecado é do Estado, o erro é de quem não deu emprego, é de quem não deu condições, é de quem não deu possibilidades para essa pessoa não fazer aquilo. E isso parece muito com aquela cena lá do Éden, né? Quando Adão peca e Deus pergunta para ele por que ele fez isso e ele vai dizer que foi a mulher. E a mulher vai dizer que foi a serpente. Então é jogando a culpa para alguém. É escapulindo de debaixo do peso da culpa. Então essa teologia aí do pecado social, ela está muito presente aí nesses discursos. Os discursos aí é de que a culpa é da economia, que a culpa é, é das estruturas sociais, é da pobreza, é da injustiça e é da desigualdade. Da desigualdade. Na verdade, não é bem assim. A culpa é da natureza humana caída e que precisa de Deus. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado. Imagine. Então, é resolver a questão do pecado sem Deus, sem a graça. E não existe isso. O homem pode melhorar a sua estrutura social, financeira, econômica, mas se não melhorar o que ele é diante de Deus, não tirar essa condição de pecador, de caído, eh, de alguém realmente condenado diante de Deus, nada muda. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Respeito do pecado. Então, esse desempregado, se dá um emprego para ele, ele vai continuar sendo pecador do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Teologia da libertação. Então, fica claro aqui, né? A teologia, essa teologia aí que a gente acabou de ver, teologia do pecado social. Vamos partir aqui para a teologia da libertação. Teologia da libertação. Teologia da libertação é o que vai dizer aí o tópico 2. Nessa teologia da libertação do tópico 2, teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. É muito parecida com a outra filosofia, até porque a filosofia do pecado social, ela tem um pouco, né, da sua origem da filosofia de Karl Marx, pensamento Karl Marx, e busca libertar. Só que o Karl Marx, ele falava da questão da libertação dos daqueles que estavam abaixo da camada da sociedade, dos que exerciam autoridade sobre eles. É o empregado se revoltando contra o patrão. É quem está abaixo se revoltando contra quem está em cima. Para que haja igualdade. E daqui surge então o famoso socialismo. Socialismo. Que a gente sabe que nunca deu certo em lugar nenhum. Lugar nenhum. Só tem trazido prejuízo para o mundo. Principalmente para nós outros aqui da América Latina. Essa teologia nasceu na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Dois aí. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas,
para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Não adianta o homem se revoltar e se indignar contra toda a injustiça do mundo, mas ele não melhora para mudar essa injustiça. Para mudar essa injustiça, até porque ele está dentro do mesmo contexto de injustiça. Então não adianta se revoltar contra a corrupção, mas ser corrupto. Não adianta se revoltar contra a mentira, mas mentir. Não adianta se revoltar contra o erro, mas ser errado, não mudar a sua estrutura. Querer mudar o contexto em volta, mas não muda o seu contexto interior. Então, não vai resolver. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero transexualidade e sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas, a gente vai estar vendo na próxima semana aí, são disfarçadas pela roupagem de evangelho posta acima dos valores morais do reino de Deus. É aquela questão, a Bíblia, essa teologia, ela vai usar a Bíblia, mas vai tirar da Bíblia tudo o que é espiritual, tudo que que diz respeito à fé, vai tornar a Bíblia assim o mais humana, o mais natural possível. Você já ouviu aquela frase que se fala muito entre os progressistas, que a Bíblia precisa ser atualizada? A Bíblia precisa ser atualizada. E é ser atualizada no sentido de tirar tudo que vai de encontro ao liberalismo teológico. Então, é tudo que desaprova as condutas erradas. Então, é tirar da Bíblia textos que combatem o adultério, textos que combatem a pornografia, a pedofilia, que combatem todos os males que tem por aí, né? O homossexualismo, seja o masculino, seja o feminino, é tirar da Bíblia. Quando se fala em atualizar a Bíblia, é criar uma Bíblia que apoie tudo isso. Uma Bíblia que normalize o pecado, faça o pecado se tornar... Aqui é distorção. Pode, como cristão, não podemos aceitar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Então aí você percebe, as pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho e são postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Liberalismo teológico. Falar um pouquinho de liberalismo teológico também. É um novo movimento teológico aí que tem complicação, está indo de encontro aí à doutrina do pecado, querendo deturpar. Após a Reforma Protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Imagine, é um estudo de Deus sem Deus. É Deus se tornando humano para o humano se tornar divino.
Tenta imaginar aí. Imaginar a coisa aí. É o homem determinando, ao invés de ser Deus. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. E qual é esse paradigma? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma do- e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo de Karl Marx. Assim o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Então é isso aí, liberalismo teológico, né? Existe uma teologia, só que liberal para tudo. Se aceita tudo, se admite tudo, menos Deus, menos o espiritual, menos aquilo que é questão de fé. Fé. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam na revelação das Escrituras, conforme 2 4:3. Chegou o tempo onde as pessoas já não toleram a sã doutrina. 4. E já caminhando para o final, o tópico 3 fala da normalização do pecado. Tornar o pecado normal. Tá esse texto. Nesse tópico 3 nós vamos ver, primeiro, crise ética e moral. Segundo, imoralidade sexual. E terceiro, a dessacralização da vida. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética, pelo Pedro 1,15, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, ética vai ser valores, a prática desses valores vai ser a moral. E você percebe que no ambiente que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo no mundo moderno, tanto a ética como a moral estão sumindo, está se tornando raro a gente perceber moral e ética nos nossos dias. Porque, infelizmente, os valores, esses valores de ética e moral, não são hoje tidos como importante. A ética é que é a conduta de uma pessoa, valores, né, que regulam a conduta de uma pessoa. Quem é mais velho, né, aí que já está na casa aí dos 40 anos e dos 30, deve ter acompanhado um pouco, né, do que era a sociedade lá atrás, onde se respeitava os pais, onde se respeitava os professores, onde a gente tinha uma certa liberdade. Eu lembro, na minha infância, embora existia violência, mas não tanto quanto hoje, a gente ainda tinha uma liberdade de, por exemplo, deitar na calçada até a madrugada, né, conversando, dando história. Hoje, com o aumento da violência, com a coisa que acontece, a gente já não tem essa liberdade, então o homem vai se piorando cada vez mais e o ambiente também cada vez mais vai se deteriorando, porque essa noção, né, valores que regulam a conduta, a ética, infelizmente, está sendo relevada, está sendo nada. E a moral, né, que é a prática da conduta, quanta gente que infelizmente não tem moral, mas quer cobrar a moral dos outros.
é o mentiroso que sempre está combatendo e criticando alguém que mente. A gente costuma dizer, você não tem nem moral para isso, porque cobra o que não faz, critica sem dar exemplo, sem dar exemplo. Então, se não tem conduta, não tem moral para combater, para criticar, para repreender. E a moral é essa prática, a prática dessa conduta. E nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete um caráter cristão. Veja, então, o cristão, ele tem valores, ele tem ética e ele tem um caráter. Tudo isso porque ele herdou nessa nova natureza em Cristo. Nova natureza em Cristo. Mas se não tem essa nova natureza, se não recebeu a regeneração pela graça, então ainda é uma pessoa sem moral, sem ética e sem princípios. Princípios. Aí o comentário aqui ele prossegue dizendo, porém o conceito deturpado é reavaliado, é relativizado do pecado, resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna meramente desajustada. Ou seja, desvio e falha de caráter. Essa é a condição do ser humano. Ele está com desvio e falha de caráter, e essa sociedade que esse indivíduo faz parte é uma sociedade desajustada. Então, é isso que a gente enxerga na sociedade, esse desajuste, as pessoas que não têm ética, que não têm moral e que, infelizmente, querem tornar pecado, querem normalizar o pecado, tornar normal, natural, isso combatendo a doutrina bíblica do pecado. Estou seguindo ainda a lição. Porém, o conceito deturpado, relativizado, pecado, resulta em desvio e falha de caráter. Conforme 3:5. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna meramente desajustada. Essa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com temas progressistas, violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizadas, tais como imoralidade sexual ilícita. Você vê e querem apoio da Bíblia. Você vê discursos aí progressistas, por exemplo, dizer que nós não devemos combater a prática de algumas pessoas porque Deus não reprovaria pessoas. Quando, na verdade, eles fazem o seu discurso de amor, em nome do amor, mas um amor que aceita tudo, um amor que não corrige, um amor que não repreende. E amor nunca foi aceitação incondicional. Não. Amor, ele sempre é reconhecer e até ajudar quem está fazendo errado, a se acertar, a se consertar. Amor não é aprovação de erro. Dá para amar e reprovar o erro da pessoa. E Deus é assim. Deus ama o pecador, mas reprova o pecado, abomina o pecado. E o pecado ele distancia o Criador da sua criatura, é Deus de nós. Imoralidade sexual. Então veja que a imoralidade sexual, ela também é essa prática aí, prática comprovada da normalização do pecado.
A gente está vendo muito isso aí, né? De maneira aberta, escrachada, escancarada. Está entrando aí na nossa televisão, nas nossas redes sociais, um, um verdadeiro apelo para nos empurrar para esse tipo de coisa, não só nos fazendo aceitar como normal, mas nos levar a praticar como normal. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, né, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, você pode ver Romanos 1, 26, 27, e a doutrina da castidade é vista como opressora. Outra vez aquele discurso aqui da sociedade opressora. Então, se o cristão prega a Bíblia e fala daquilo que Deus condena e combate aquilo que Deus condena como pecado, aí o cristão também é visto como fundamentalista, né? Como na outra lição, nós somos vistos como radicais, como intolerantes, porque está pregando a doutrina bíblica do pecado. É para aceitar, aceitar. E nesse aceitar tem outra palavra que a Bíblia condena, que é o conformar-se. Lembra de Romanos, capítulo 12? Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Se conformar está nisso, em aceitar, ter como normal. Não, nós estamos aqui como igreja protestante para protestar, para combater, para não aceitar. Porque em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, entra aí aquela famosa frase, né? Meu corpo, minhas leis, minhas regras. Bem assim. Não é bem assim. O corpo, na verdade, ele só foi emprestado. Nosso corpo, na verdade, foi dado por Deus e nós vamos prestar conta dele. Vamos prestar conta dele. Então precisamos cuidado. E aí fala de uma série de imoralidades sexuais, o sexo pré-conjugal. Percebe aí que hoje é cafona, é careta, retrógrado, ser quadrado, quando se fala em virgindade do jovem, do adolescente. E a fase do namoro, que biblicamente é a fase do conhecimento, está se tornando a fase da promiscuidade, sexo livre. Está se banando extraconjugal, o adultério. O adultério não só é aceito, como ele é empurrado como tal, como normal. Relacionamento extraconjugal, adultério. O adultério é fornicação. Felizmente, a homossexualidade. Deus ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade. A prática é pecado à luz da Bíblia. E a doutrina da castidade, da pureza do. Felizmente, aí é combatido e visto como opressora. O jovem tem que se descobrir, tem que praticar sexo e fidelidade. Não é assim, a gente sabe de uma série de consequências que vem para o jovem que se apressa, que se adianta e não mantém a sua pureza até o casamento. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da teologia de gênero e a erotização da infância e licenciou. Veja aí que a gente faz, né? Desse
evento de artes, crianças, né? Houve erotização da infância, a ideologia de gênero, moral. Aí a gente está vendo escancarado, né, escancarado através de doutrinas, teologia moderna, essa mistura aí de teologia com filosofia. Isso aí a gente está vendo sendo despejado como um esgoto aí entrando na casa e a gente precisa combater. O pecado é tolerado, a família é desconstruída, a doutrina da santidade. Tolerado o pecado. Tem muito essa questão de tolerância, e aí chama os cristãos de intolerantes. Aceita o pecado. A desconstrução da família. Você vê que existe um novo modelo de família aí, que é uma das pautas progressistas, a gente está na próxima, um novo modelo de família. E a família, ela, à luz da Bíblia, casamento que é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Só que aí, novo modelo de família, não tem necessidade de seguir esse padrão, muito pelo contrário, esse padrão é arcaico, é velho, é um modelo que já não serve, é um modelo que serviu para os tempos bíblicos. E aí se coloca um novo modelo, que não precisa mais ser macho e fêmea, dá para ser macho e macho, ou fêmea e fêmea. Então, ou não precisa ser monogâmico, dá para ser mais. Dá para um homem ter duas mulheres, três, quatro, ou uma mulher ter três, quatro homens, certo? Aí tem a poligamia. Então, é um modelo distorcido. E sem contar que dentro dessa imoralidade sexual também está a pedofilia, o incesto, então todo tipo de torpeza. É como diz lá em Romanos, o homem está cometendo contra o seu corpo, contra a natureza. Beleza. Isso aí, a doutrina da santidade é negligenciada. Esse e quatro. E já correndo para o final, o último tópico aqui, o último ponto, a dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem. Conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, conforme Efésios 9. Não obstante, a valorização do corpo fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem a devida limitações éticas e morais. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica seu direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, suicídio e eutanásia. Vou comentar um pouquinho desse cartaz. Observa aqui a primeira figura é uma criança grávida que está se tornando comum, parte justamente aí da erotização das crianças, infelizmente. E aí vem o sexo precoce, e nesse sexo precoce vem a gravidez precoce, e vai trazer uma série de males aí para a criança que perdeu a sua infância,
que queimou etapas importantes da sua vida, vai ter com certeza transtornos psicológicos e uma série de complicações a família que vem uma criança gerada de outra criança, de repente a família não tem nenhuma estrutura para essa gravidez, uma série de problemas, série de problemas. Isso aqui vai de contra a natureza, tudo tem um tempo determinado, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus. A criança aqui era para estar brincando, para estar aproveitando a sua fase de criança. E, e ao lado aqui nós temos o famoso slogan: Meu corpo, minhas regras. É muito usado aí pelo movimento feminista, isso para aprovar o aborto. E a gente sabe que isso é uma forma de tirar o que é sagrado da vida. A vida ela é uma sagrada, a maior dádiva humana que Deus concedeu ao ser humano e, infelizmente, tem se tentado tirar esse valor sagrado à vida. E isso é uma forma de deturpar a palavra de Deus. A palavra de Deus. A gente percebe então que todo tipo de torpeza está se fazendo em relação ao corpo, o suicídio, a eutanásia, tudo isso aí está sendo veiculado e propagado como sendo coisa normal, porque a intenção é normalizar o pecado, normalizar o pecado, é o mais natural possível para que seja cometido e para que seja provado. E a gente percebe então que desse jeito só reivindica um pseudo-direito de usar drogas, liberação das drogas, tá em pauta aí, liberação das drogas. Está se fazendo aí pelo Brasil já a marcha da maconha, marcha da droga. Aí você percebe e está tirando o que é sagrado da vida, porque sabe do que a droga traz, tá? O próprio corpo, a saúde moral da pessoa. Seguindo aí pra gente. Assim o corpo é o templo do Espírito Santo, acaba sendo conforme 1 Coríntios 6,19, a criatura de modo proposital afronta a vontade do Criador. Romanos 1. E aí, conclusão, para a gente finalizar nossa lição. A relatividade que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo. Por sua vez, o exclusivismo em detrimento de causas igualmente não retrata a fé cristã. A igreja não ser apolítica está à parte da igreja, faz parte dela, composta por pessoas que pagam impostos, direitos e deveres e votam, exercem cidadania. Nem insensível às desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente, repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos, capítulo 1, 18. 1 Coríntios. Às. 13. A igreja atuante
é aquela que ainda milita na terra contra a carne e o mundo, o diabo e a morte. A morte. Aí a nossa lição. Nós temos um questionário aqui, que você pode estar respondendo depois as perguntas. Nesse interlúdio, a igreja cristã é dever da igreja resistir ao, ao mal. Nós precisamos, como igreja, ir ensinar a doutrina bíblica aí nessa guerra contra essa deturpação do que é pecado, essa tentativa de normalização do pecado. Então, precisamos resistir ao mal. Precisamos ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. É aí que o Cristo vai ser. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso conteúdo termina aqui. E Deus lhe abençoe poderosamente, que você esteja presente na Bíblica Dominical, tá? Possa aprender da palavra de Deus. E se não for pedir demais, inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê sugestões. Você pode dar sugestões aí para nossa aula, sugestões de melhoria, pode fazer um pedido de oração também. Eu te convido a participar conosco da próxima semana. Nós vamos estar estudando a lição número 3, o perigo do ensino progressista. Vai ser muito importante como um complemento de fé dessa lição que aqui nós temos. Fica com Deus, que Ele te abençoe poderosamente, tá? Por sua. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nós te louvamos, amado da nossa, por tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Nosso muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje, pela forma tão especial como o Senhor nos guiou, nos conduziu. O teu Espírito, Senhor, abriu nosso entendimento. E a minha oração, Senhor, é por esta pessoa que recebeu esta aula. Esta pessoa que ainda não te confessou como Senhor, como Salvador. Mas que o Senhor abra os olhos desta pessoa, Pai, que a graça alcance este coração. Que o Senhor possa perdoá-lo dos seus pecados, escrevendo o nome dele e dela no livro da vida, ajudando o Senhor em tudo nesta decisão. Seja com o teu povo, com a tua igreja, que nos mantenhamos firmes. Possamos, ó Deus querido, estar de pé nesta batalha que está travada. Abençoa a tua igreja no Brasil, Senhor. Conosco é o que nós te pedimos, Senhor, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus e até a próxima semana. E o Senhor disser que sim.